Olá, amigos. É muito bom estarmos aqui sob esse teto, acolhido por essa espiritualidade amiga e generosa, amorosa dessa nossa casa Rita de Cássia. Para mais um dia de reflexões, para falarmos desta doutrina abençoada, para falarmos de Jesus. Assim, vamos tentar pacificar nossos corações, fazer nossa prece para iniciarmos nossas reflexões, dizendo assim: Senhor Jesus, nosso Mestre querido, obrigado por estarmos aqui. Obrigado pelos teus exemplos, obrigado pelo teu Evangelho, obrigado por já estarmos aflitos, lhe buscando. Obrigado pelos passos que já damos em busca do bem, em busca da paz. Obrigado por esses espíritos tão amorosos que nos envolvem e nos dirigem nesta casa. Obrigado por esta casa. Assim pedimos o teu envolvimento para nossa querida Regina Agostini, que trará as suas reflexões, pedindo licença a esses espíritos amorosos, licença a ti, Mestre querido, mas principalmente a Deus, nosso Pai, para que de nossa parte possamos dar por iniciada essas reflexões. Graças a Deus. Conosco, Regina Agostini. Bom dia, companheiros. É sempre uma alegria nós estarmos aqui na nossa casa, tendo a oportunidade de refletir, né, sobre a doutrina espírita, sobre os acontecimentos que têm nos envolvido nesse tempo que nos chegou, né, com tantas reflexões. E nós vamos iniciar hoje a nossa reflexão, né, trazendo para nós a lembrança de uma passagem que está no livro Semeador de Estrelas, em que esse livro, Sueli Caldas Schubert, traz para nós várias passagens da mediunidade de Divaldo Franco, e principalmente essa é algo que vai nos interessar para as nossas reflexões naquilo que hoje é o tema que nos cabe refletir. É a página 24, em que se intitula Um Minuto Apenas. E Divaldo vai narrando da sua experiência, o que ocorreu, né, nesse dia em que ele, na sua fila de atendimentos, alguém chega muito tumultuada, muito fora de si, e busca uma palavra e narra para ele, então, todos os acontecimentos que antecederam a sua vinda, a sua busca de conversar com ele, né? Ele diz assim: contou-me essa criatura que era muito infeliz na sua vida conjugal, tinha tido um filho, né? Quando de repente o marido arranjou uma outra companheira, e não só o fato de ter arranjado uma outra companheira, mas isso levava a maltratá-la, né? Chegando a vários atritos, e na véspera ele havia chegado a agredi-la, bater ali mesmo. Isso lhe deixou completamente fora, né, do seu estado natural. Ela, desesperada, ela resolve, então, tem um ato, uma loucura, né? Ela resolve suicidar-se. É muito interessante, né, porque ela diz que isso é para causar dor e causar nele também um sentido de responsabilidade. E então ele narra o seguinte, que morando na Barra, e aí Divaldo coloca que em Salvador é um bairro sofisticado, né, perto do Farol,
E ela então se dirige ao farol, mas não só buscando exterminar a sua vida, ela pega o filhinho de 4 anos para ir na direção do farol. E com uma vingança, é o sentimento que ela traz, narra que seria uma vingança com seu marido. E aí o que acontece? Ela pega o filhinho de 4 anos, né, para ir em direção ao farol. Que lá parece que é um trecho bastante movimentado, e quando ela estava atravessando a avenida, a criança lhe escapou ali da mão. E ela aí, é curioso, o Tevaldo coloca, como é que Deus arma em nós, né, esses sentimentos e esses movimentos, e aí no caso aqui é um instinto de conservação da vida, porquanto, né, o fato dela estar querendo ir matar o filho e se suicidar, naquele momento, né, esse instinto fala muito mais alto. E ao percebê-lo solto, ela diz, ficou angustiada ante o pavor de vê-lo morrer atropelado. Embora ainda há pouco tivesse o desejo de matá-lo. E Divaldo completa, é um paradoxo. Quando conseguiu segurar o filho e abaixou-se para pegar-lhe, dar-lhe umas palmadas, o garoto apanhou um papel. E o que eu queria trazer para nós, né, e nós vamos buscar depois também refletir um pouquinho sobre essas palavras, ele diz assim, ela arrebentou, ia jogá-lo fora quando viu escrito 1 minuto apenas. E nessa página, né, que é uma página linda, do Espírito Marco Prisco, ele diz assim, 1 minuto apenas, a tormenta calma, a dor passa. O ausente chega, a gente completa, e o presente parte. Foi andando aí, puxando a criança e lendo a página. E isso a levou, então, tempos depois, a ir buscar, né, Divaldo para conversar sobre esse movimento, esse paradoxo, né, desses movimentos nossos da alma. Mas o que nos interessa aqui, nesse movimento, nesta página, neste relato, né, que está no livro Semeador de Estrelas, é justamente nós falarmos sobre o nosso tema. O nosso tema hoje se intitula Instinto, Inteligência e Instinto, para que nós possamos entender essas fases do nosso processo evolutivo e qual o valor, né, que cada uma dessas fases, cada uma desses movimentos tem para nós, para o nosso processo, para o nosso desenvolvimento. Kardec, são pouquíssimas questões, né? Está na primeira parte, no capítulo 4, e Kardec então vai questionar a espiritualidade sobre qual é a fonte da inteligência, se o instinto ele procede, se é uma inteligência também, e ele vai perguntando, né, qual a fonte da inteligência? E os espíritos respondem, já o dissemos, a inteligência universal. Tudo é fonte de Deus. Tudo se inicia, né, a partir do movimento de criação da inteligência suprema. E ele coloca assim, Kardec, poder-se-á dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila, como assimila o princípio de vida material, ele diz, não passa de simples comparação. Todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Constitui aquilo que nós somos, né? É todo um processo de desenvolvimento que vai constituindo quem nós somos, né? Vamos nos expressando. E a inteligência nós vamos construindo e desenvolvendo dentro do processo a que todos estamos submetidos. Aí ele diz assim, ademais, como sabeis, há coisas que o homem não é dado penetrar. E esta, no entanto, é uma delas. Então tem algumas questões, e é muito claro quando nós buscamos e nos envolvemos no estudo da doutrina espírita, quando a espiritualidade às vezes diz para mim, não vai além. Porque ainda não temos a possibilidade
né, de adentrar em mistérios da própria criação, da mente divina, da inteligência suprema, ainda no estado evolutivo que nós estamos. Mas muitas questões já nos são dadas a compreender, a perceber e a buscar, né, nos utilizarmos dessa nossa inteligência, de todo esse processo, para que nós possamos, então, caminhar em direção àquilo que constitui, que já podemos entender, quando entendemos, o processo a que estamos submetidos para a busca, né, da felicidade suprema. E ele diz assim, o instinto independe da inteligência? Que duas fases seriam essas? Ele diz precisamente não, porque o instinto é uma espécie de inteligência, né? É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. E aí a gente poderia parar aqui e, nossa, tanta reflexão a ser feita nesse momento, né? O instinto é uma espécie de inteligência, né? E ele diz aqui que todos os seres provêm as suas necessidades. Nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. E mais adiante, né, Kardec vem colocando assim, é possível estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência, isto é, precisamente, onde um acaba e começa o outro? Ele diz não, porque muitas vezes se confundem, né? Mas muito bem se pode distinguir o que são atos que decorrem do instinto e que são atos que decorrem da inteligência. Aí ele pergunta, é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança que a razão. Nunca se transvia. Aí nós vamos tentar entender que instinto é esse, né? Que nos guia com segurança, que não se transvia, né? E que muitas vezes é mais seguro que a própria razão. E aí nós vamos poder entender e vamos buscar entender como que isso vai se desenvolvendo. Como que o ser foi, a partir do seu processo evolutivo, né, assimilando essas experiências, vivenciando, né, no mundo material as experiências que o levaram, muitas vezes dentro desse processo, a vivenciar prazer e desprazer. Eu diria até dor, muitas vezes, porque todo o processo, toda a nossa construção, eu entendo que nós vamos buscando, né, realizar esse estado de serenidade, esse estado prazeroso, esse estado, né, de pacificação e buscando fugir daqueles, né, que, de alguma maneira, trazem o desconforto, muitas vezes, e dores superlativas. Todo o nosso processo é uma busca de felicidade. No entanto, como nós ainda não sabemos onde colocamos o que realmente significa essa felicidade, vamos passar por uma série de estágios, né? Cada um deles da maior importância para a nossa construção, em que algumas vezes nós acabamos estagiando mais tempo do que deveríamos, né, em alguns desses estágios. No entanto, hoje já buscando compreender a importância de cada um desses momentos. E nós vamos encontrar na literatura espírita uma série, né, de reflexões a respeito desses mesmos estágios, né, e desse processo, que é um processo de constante assimilação, né, de experiências, assimilação na nossa memória espiritual, né, quando nós vamos buscar entendimentos e buscar como agir quando a vida nos solicita. E nós vamos buscar, então, na nosso subconsciente, aquilo que já foi armazenado, né, ao longo desse processo.
Quando nós buscamos pensar o que seja instinto e inteligência, na Gênese, né, que é um dos livros, o livro de Kardec, tem todo um capítulo em que Kardec se debruça sobre o entendimento desses dois movimentos, né? O movimento instintivo e o movimento da inteligência. E ele pergunta assim, que diferença existe entre instinto e inteligência? Onde termina um e começa o outro? O instinto é uma inteligência rudimentar, ou uma faculdade distinta, ou um atributo exclusivo da matéria. E os espíritos respondem, o instinto é a força oculta, incita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. É tão importante, pelo menos no meu entender, como eu consigo, né, refletir sobre essas questões, tendo como objetivo a conservação. Nos atos instintivos não tem reflexão, nem intenção, nem premeditação. Então eu consigo relacionar este instinto, que são os instintos de conservação, que foram absolutamente importantes, né, num determinado momento do nosso processo evolutivo, ainda muito imaturos espiritualmente, sobre as nossas possibilidades, sobre aquilo que seja a essência, né? Quando nós ensaiávamos os primeiros passos neste processo evolutivo. E fomos construindo, passo a passo, né, esses reflexos condicionados que nos aproximavam daquilo que seria conforto para o ser, e buscar nos distanciarmos daquilo que causava dor. Por que isso ocorre, né? Eu fico pensando muitas vezes, e eu acho que é em André Luiz, que coloca para nós, né, com muita propriedade, não só dos primeiros movimentos, né, quando as repetições constantes foram construindo, né, esses movimentos instintivos, esse movimento que nos conserva no mundo material, é André Luiz que nos coloca o objetivo, né, e a importância desse momento de nos mantermos no mundo material. Ele diz assim, o selvagem, quando ele diz selvagem, a gente entende o homem primitivo, né? Que naquele momento do seu processo evolutivo, que se reconhecia dominador na hierarquia animal, cruel habitante da floresta, apurando a sua inteligência através da força e da astúcia, na escravização, muitas vezes, dos seres inferiores que lhe avizinham a caverna, desperta. Fora do corpo denso, qual menino aterrado, que, se sentindo incapaz da separação para arrostar o desconhecido, permanece tímido, aos pés dos seus, em cuja companhia passa a viver noutras condições vibratórias, num processo multifário de simbiose, ansioso por retornar à vida física, que lhe surge a imaginação como sendo a única abordável à sua própria mente. E ele diz, completa, não dispõe nesta fase de suprimento espiritual que o ajude a pensar em termos diferentes da vida tribal em que se apoia. O espetáculo da vastidão cósmica perturba-lhe o olhar. E a vista dos seres extraterrenos, mesmo benevolentes e sábios, infunde-lhe pavor, crendo-se à frente dos deuses bons, ou mais cuja natureza ele próprio se incumbe de fantasiar, na exiguidade das próprias concepções, acuado na choça, onde a morte lhe furtou o veículo físico. Essa passagem que está em Evolução em Dois Mundos, né? Ela se intitula O Selvagem Desencarnado, nos dá uma dimensão, né, do que muitas vezes hoje nós ainda estamos vivenciando,
né? No nosso próprio sentimento e nosso apego ainda ao mundo material. No entanto, né, o próprio Kardec, na Gênesis, no capítulo 3, quando ele vai falar do instinto de conservação, ele diz assim: estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, desde que eles têm sua origem no instinto de conservação. É forte em nós, né? Esse instinto que foi construído, e foi construído para o bem, porque neste momento evolutivo era necessário que nós vivenciássemos na matéria e fôssemos nos construindo passo a passo, como diz André Luiz, na exiguidade de componentes e de entendimentos espirituais para nos entendermos como seres espirituais, né? E nos entendermos como essência, porque a vida se colocava e se apresentava para nós no mundo material. E até hoje, muitas vezes, eu fico muito pensando nisso, quando Kardec diz que não se transvia nunca os instintos de conservação, né? E aí a gente poderia até pensar um pouquinho, extrapolar um pouco adiante, né? Em relação a essas questões, né? Como é que nós estamos nos colocando hoje? Já numa outra fase, num outro entendimento, embora nós possamos perceber todo esse movimento, porque é belíssimo o movimento, né, a que cada um de nós esteve submetido para que hoje estivéssemos na posição em que nos encontramos. O próprio Kardec, ele diz assim, Kardec no capítulo 3 da Gênese, né, à medida que a inteligência se desenvolve, o instinto, ao contrário, vai se enfraquecendo. E no item 10 do capítulo 3, ele coloca assim: o destino do espírito é a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases de sua existência corpórea, ele só tem carências materiais a satisfazer. Ele vai juntando justamente com aquilo, né, que André Luiz nos traz, certo? E para tal, o exercício das paixões, que é uma necessidade para a conservação das espécies, dos indivíduos, materialmente falando. Aí, continuando, ele diz assim, mas saindo desse período, ele tem outras necessidades. A princípio, sempre morais, semimateriais, e depois exclusivamente morais. É nesse momento que o espírito domina a matéria. E, se ele se liberta da sua pressão, ele avança. Pela senda providencial, ele se aproxima do seu destino final. E ele completa assim: se ao contrário, deixar-se dominar por ela, ele se atrasa e se identifica com o bruto. E aí, olha que coisa fantástica, nessa situação, o que outrora era um bem, porque trazia, né, as necessidades de evolução, de manter as espécies, os indivíduos, se o que era um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, ainda sem elementos, sem possibilidades de maturidades espirituais, transforma-se no mal. Não só porque não é mais uma necessidade, mas porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. O mal é, portanto, relativo à responsabilidade e ao conhecimento de cada um de nós. Todo esse movimento, né, que está, vamos dizer, íncito em todos nós, em que todos nós vivenciamos essas infinitas etapas do processo evolutivo, para que hoje pudéssemos estarmos estagiando neste momento, né, nos é descrito e nos é trazido com muita propriedade no mundo maior. Todos nós conhecemos os capítulos, né, 3 do Mundo Maior, em que André Luiz vai nos falar daquilo que foi vivido e que hoje nós estamos trazendo no que nós entendemos como sendo o inconsciente da criatura,
né? E o que é que hoje está valendo para nós, em termos de construções, em termos de reflexões, para que nós possamos, então, avançar no processo evolutivo. Tem outros livros que também nos trazem isso com muita propriedade. Qual é o valor, né, desse movimento, desse instinto dentro da lei de Deus, né? E o que ele representa para nós hoje, né? Para que nós possamos entender quem nós somos, todo esse processo que nós fomos submetidos, né? Eu vou procurar trazer para nós aqui uma palavra, né? A palavra de André Luiz, quando ele diz assim: o Eterno Pai está aí no mundo maior. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que a perfeição seja obra de cooperativismo entre ele e nós, os seus filhos. E aí ele vai descrevendo todo o processo, desde a ameba, na tépida água do mar até o homem, vimos lutando, aprendendo, selecionando invariavelmente para adquirir movimentos, músculos, faculdades e raciocínios. Experimentamos a vida e por ela fomos experimentados milhares de anos. E aí ele coloca no nosso sistema nervoso. Temos o cérebro inicial, que é o repositório dos movimentos instintivos e a sede das atividades subconscientes. E ele diz, figurímo-lo, né, como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Gente, isso é tão bonito, né? Porque dentro do processo, né, do nosso caminhar, da construção de cada um de nós rumo à meta final, que é a felicidade, nada se perde. Todo o processo é de assimilação. E isso fica muito claro para nós, muito, né? Quando André Luiz, no Mundo Missionário da Luz, no capítulo de reencarnação, conversando, né? Alexandre, que é o instrutor do livro, conversando com André Luiz, ele nos traz uma palavra que eu acho que é fantástica e linda, para nos fazer compreender como é que nós vamos, né, arquivando passo a passo e como tudo isso está íncito em nós, né? Só esperando se colocar e aparecer quando os atos e as circunstâncias da vida nos solicitam a buscar dentro de nós as respostas, né, que nós trazemos porque nós a vivemos. Ele diz assim, não se esqueça, André, de que a reencarnação significa começo nos processos de evolução e de retificação. Lembre-se que os organismos mais perfeitos da casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, começo significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, no seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece que com o amigo Sigismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas ao longo do drama do nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias ou horas breves, a prosseguir, repetindo no curso rápido as etapas vencidas, as lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal Sigismundo os sinais da era aquática e da nossa evolução, e assim por diante. E a gente lembra que todo esse processo do desenvolvimento embrionário, do desenvolvimento daquele corpo, está vinculado ao espírito que é ali presente,
que está imprimindo naquele corpo as suas características individuais, as vivências pela qual passou, para que possa então recomeçar neste momento. E é quando André Luiz nos coloca, né, da importância desse momento, é o hoje. Ou seja, nós trazemos, né, em nós já construído todos esses processos, né, de toda uma vivência que é milenar, importantíssima, né? Porque foi vivida no curso do processo evolutivo, nos dando as condições para que nós, nas mais diversas etapas, pudéssemos nos manter, né? Ou no mundo material, e hoje já, diferente do que nós trouxemos em relação ao selvagem desencarnado, podendo também já nos aproveitarmos, vivenciarmos enquanto fora do corpo material, né, todo um processo também do nosso desenvolvimento. Lógico que o instinto não se desvia em momento nenhum. Nós sabemos, e não precisa pensar. É um ato reflexo, né? Todas as vezes que nós estamos em perigo, né, imediatamente em nós, né, se estabelece todo um movimento que nos leva então a nós buscarmos a segurança. Mas eu tenho pensado muito sobre isso, muito. Será que hoje, já com todo o conhecimento que nós trazemos, né, vale nós ainda fazermos todo esse movimento? Lógico, eu não estou desvalorizando a vida material, é importante que eu diga isso. Nós temos o entendimento da importância desse momento. Nós estamos começando a entender, eu acho que com mais propriedade, com mais abertura, a importância das construções que nós estamos fazendo a níveis espirituais. E hoje nós estamos nesta luta muito grande entre aquilo que é a predominância da vida no mundo material, sem desvalorizá-la em momento nenhum. Mas quais são os atos capazes de, neste momento, com a nossa inteligência, com a nossa razão, nos prepararmos para voos mais altos? Não é nos desligando, porque vamos ter durante muito tempo ainda a necessidade desse ida e vinda ao retorno ao mundo material. Mas como nós estamos vivendo aqui e agora? Quais são as experiências, né, que nós estamos relacionando para que este movimento e este momento seja um momento de crescimento, mas principalmente de crescimento a nível daquilo que nós já entendemos como sendo a nossa essência. E a vida está nos colocando, né, nessas reflexões, tá? O instinto é importantíssimo e tem momentos que ele vai aparecer. Eu costumo dizer que hoje, né, pensar, refletir, hoje nós já temos alguns entendimentos, por exemplo, do valor da vida. No entanto, né, se no passado, e muitos companheiros nossos ainda, né, buscando defender a vida no mundo material, usam de armas, nós já não usamos. Porque possivelmente em algum momento a gente já traga, né, lá no nosso entendimento profundo, Senhor, não quero mais ser instrumento de destruição daquele que convive comigo. E nos colocamos muitas vezes até na posição de sofrermos, né, o ato do outro, mas não sermos nós o agente. E optamos por não ter a arma. Não significa que no momento em que se apresente a gente não pegue uma pedra ou dê um soco, porque está lá. Mas nós estamos fazendo o exercício da valorização, né, daquilo que é o mais importante. Entendendo já, buscando entender, né, as diversas fases pelas quais nós estamos submetidos. Ora,
encarnados, ligados a uma estrutura material, ora desligados de uma estrutura material mais densa, mas também percebendo, né, a continuidade da vida que não se desfaz nunca. E de todos os movimentos, todas as etapas, como sendo importantes para o nosso crescimento. Eu acho tão bonito quando essa palavra que eu busco aqui, nesse entendimento, né, de tudo no mundo material, ele é passageiro, valoroso, mas que tem um tempo. E esse tempo nem sempre nós sabemos qual é. Né? Mas ele diz aqui em um minuto apenas, a tormenta passa. Né? Tanto a tormenta do sentimento pode passar, se a gente sabe lidar com ele, como a tormenta, né, dos elementos da natureza. A gente lembra Jesus, né, quando ele, na tempestade, com a sua força magnética, ele diz basta. Nós ainda não temos essa condição de fazer esse movimento, né? A dor passa, o ausente chega no processo reencarnatório e eu completo. E o presente parte. Né? Porque faz parte. E hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, em que a vida, né, nos solicita, e nos solicitou ao longo do ano todo que passou, e vai nos solicitar ao longo deste ano também, outras reflexões, para que nós pudéssemos olhar mais para dentro de nós mesmos, né? E o que é que tem valor? O que é que eu estou realmente valorizando? Né? O que é que vai ser perene em torno de mim? Como eu estou vivenciando essas relações com a sociedade, com a minha família e comigo mesmo? Isto, segundo a palavra de André Luiz, é o momento, né? É o momento da consciência, em que, lógico, ele tem uma palavra lindíssima. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu trouxe tanta coisa, porque ele diz mais ou menos assim: é o labor do momento, é uma fase em que nós estamos buscando entender, ora acertando, ora errando, mas é o momento que passou do instinto a gente traz, mas já colocamos em xeque com o que ele coloca da terceira casa, que é a casa das noções superiores, para que nós possamos construir novos valores, uma nova etapa de agirmos de formas diferenciadas. Momentos de construção. Valorizando, sim, o momento evolutivo que nós estamos. Para que ele se constitua para cada um de nós, não como uma tormenta, eles são desafiadores, mas faz parte. E quanto mais rápido eu puder entender isso, mais eu vou ter e construir e buscar elementos para vivenciar este momento, vivenciar as relações, vivenciar aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou valorizando, né? Com mais empenho, me ajudando a vivenciar de uma forma diferente, melhor, mais amena. Feliz? Nem sempre. Mas buscando compreender e buscando entender, mudando o nosso íntimo, para que ela possa reverter em novos valores. Eu acho que isso, para mim, tem sido a grande reflexão. É o momento, é hoje. Eu trago, sim, né? Por conta dos instintos que nós construímos, por conta ainda de estarmos dentro de um processo, dentro de uma condição de imperfeição, em que ainda não conseguimos, de alguma maneira, nos liberar de alguns sentimentos, de algumas dores, mas buscando fazer esse entendimento.
interiorizando quem nós somos e valorizando esse momento na construção e usando a nossa inteligência, a nossa razão, para, contrapondo com esses instintos, nós fazermos as melhores escolhas. É um tempo importante, né? Que pode definir para nós rumos maravilhosos e que pode estabelecer para a humanidade, e que vai estabelecer, queiramos ou não, progresso não tem como estacionar, e que possamos nos ligar a ele, para que possamos caminhar juntos rumo a uma nova era, rumo a novos estágios do nosso processo evolutivo, tendo Jesus, buscando no Evangelho, né? O caminho seguro, capaz de nos levar, então, à tão prometida, querida e buscada felicidade. Temos direito a ela, mas precisamos ir buscá-la. E que Jesus nos abençoe, que a equipe espiritual de nossa casa nos ampare e sustente, para que possamos realizar o melhor. Graças a Deus. Que beleza de reflexões, tanto material, assim, agradecidos por todas essas reflexões, esses conhecimentos que foram trazidos aqui, que ainda estão borbulhando em nossa mente. Vamos buscar Jesus. Vamos buscar Jesus para tentar nos pacificar, como Ele nos orientou. Tentar nos pacificar para poder agradecer. Ó Mestre querido, obrigado pelo Teu Evangelho. Obrigado pelas reflexões que fazemos em torno dele. Obrigado por Teus exemplos. Obrigado pelo Sermão do Monte. Obrigado por esta casa bendita que nos abraça, nos pacifica o coração e nos faz refletir com mais clareza. Ó Jesus, obrigado. Obrigado por essa falange de espíritos que trabalham em Teu nome, que se sentem felizes quando nós acertamos. Obrigado por Tia Vera, obrigado por cada trabalhador desta casa que está sempre junto de nós. Obrigado, Jesus, por essa encarnação. Obrigado por já estarmos aflitos. Assim, agradecidos e envolvidos por essa vibração amorosa, pedimos licença a esses espíritos queridos. Pedimos licença a Maria de Nazaré, a Ti, Jesus, mas principalmente a Deus, nosso Pai, para que de nossa parte possamos dar por encerradas as reflexões. Graças a Deus.